A mão de Dona Clementina, pesada e fria como o mármore, descansava sobre os lençóis brancos, buscando com um desespero silencioso o calor humano. Joana segurou aqueles dedos deformados pela artrite, sentindo como a vida ia escapando pouco a pouco naquele quarto imenso e silencioso do casarão de São Isidro. Lá fora, o vento gelado de agosto batia nas janelas altas, fazendo os vidros vibrarem com um som que parecia um lamento distante, mas ali dentro só se ouvia a respiração rouca e difícil da senhora idosa. Dona Clementina abriu os olhos já nublados pela catarata e pelo final que se aproximava e apertou a mão de sua empregada com uma força que Joana não esperava. A patroa sussurrou com a voz quebrada pela fleuma que ela não se preocupasse com nada. Ela disse, puxando Joana para perto com urgência, que já tinha deixado tudo arrumado com o advogado do cartório. Joana sentiu um nó na garganta e engoliu em seco com dificuldade, enquanto concordava com a cabeça em silêncio. 12 anos da vida dela tinham sido consumidos entre aquelas 4 paredes. 12 anos trocando fraldas de adulto, suportando gritos, cozinhando sopas de madrugada e aguentando o mau humor de uma mulher que o mundo tinha esquecido. Joana pensou por um breve instante em seus próprios filhos, a Clara, o Tomás e o pequeno Paulinho, que ela tinha deixado tantas vezes sozinhos para cumprir com o seu dever ali naquela casa. A idosa insistiu com o olhar fixo no teto que Joana iria receber o que merecia por tanta lealdade. Ela murmurou que os próprios filhos eram como urubus, esperando o animal cair para devorar a carne, mas que ela, a humilde Joana, tinha sido a única família verdadeira. Naquela mesma madrugada, quando o relógio de pêndulo no corredor marcou as 3 horas, Dona Clementina soltou o último suspiro e a casa mergulhou num silêncio absoluto e denso que gelava os ossos mais do que o inverno lá fora. Joana fechou os olhos dela, rezou um Pai Nosso em voz baixa e se sentou na cadeira de madeira dura para esperar o amanhecer e enfrentar o que estava por vir. Ela não chorou porque o cansaço era muito maior que a tristeza e porque lá no fundo sentia um alívio culpado que pesava no peito. Na manhã seguinte, chegaram eles. Heitor, o filho mais velho, entrou sem bater com seus sapatos de couro italiano, fazendo um barulho forte sobre o piso de madeira antiga. Ele não se aproximou da cama, nem olhou para o rosto da mãe morta. Foi direto para a escrivaninha de mogno e começou a abrir as gavetas com violência, procurando chaves, documentos ou dinheiro vivo. Atrás dele, entrou a Beatriz enrolada num casaco de pele preto, que cheirava a perfume caro, e a Naftalina reclamando do frio da casa e do cheiro de remédio. Luiz, o caçula, chegou por último com os olhos vermelhos, mas não era de choro, e sim da ressaca de alguma festa, e se jogou no sofá da sala sem dizer uma palavra. Nenhum deles cumprimentou a Joana. Para eles, ela era invisível, apenas mais uma sombra no canto, um móvel velho que já não tinha utilidade. Joana se manteve de pé junto da porta com as mãos cruzadas sobre o avental, observando como os filhos desmanchavam a dignidade da morte com a ganância deles. Heitor perguntou sem nem olhar para ela onde estavam as chaves do cofre. Joana respondeu com a voz suave que o doutor Valderrama tinha deixado tudo sob custódia no escritório dele. O homem soltou um palavrão batendo na mesa com o punho fechado e resmungou que aquele advogado era um estorvo. Beatriz percorreu o quarto tocando nos quadros e nas luminárias, calculando em voz alta quanto poderiam lucrar com aquelas antiguidades num leilão. O velório foi rápido e frio na capela do cemitério local. Poucas pessoas apareceram, pois Dona Clementina tinha afastado quase todo mundo com a amargura dela. Os filhos receberam os pêsames com rostos sérios, fingindo uma pena que não sentiam, enquanto olhavam para os relógios com impaciência. Joana ficou lá atrás, na última fila, segurando um lencinho barato e sentindo os olhares de desprezo dos irmãos que a viam como um problema que logo teriam que dispensar. 3 dias depois, o telefone da cozinha tocou com um som agudo que assustou a Joana. Era a secretária do Dr. Valderrama. A voz do outro lado da linha formal e distante informou que a presença dela era exigida naquela mesma tarde no cartório para a leitura do testamento. Joana sentiu o coração disparar. Heitor, que estava na cozinha bebendo um café preto, olhou para ela com desconfiança assim que ela desligou o telefone.
Ele perguntou com um sorriso de deboche se tinham ligado para ela também. Joana concordou baixando a cabeça. O filho mais velho soltou uma risada seca e cruel e disse para os irmãos que com certeza a velha tinha deixado algum jogo de lençóis usados, ou talvez, com sorte, a louça quebrada. Beatriz riu, arrumando o cabelo, e comentou que tomara que fosse rápido porque já queria vender aquela casa velha e ir embora daquela cidade poeirenta. Joana subiu para o pequeno quarto de serviço para se trocar. Colocou o único vestido preto que tinha, aquele que usava para ir à missa nos domingos, e alisou o cabelo na frente do espelho manchado. Ela estava com medo. Não esperava nenhuma fortuna, mas as palavras da patroa continuavam ecoando na cabeça dela. Você vai receber o que merece. Ela só pedia um pouco de dinheiro o suficiente para pagar as dívidas e, quem sabe, dar um futuro melhor para os filhos. Ela saiu da casa caminhando atrás dos herdeiros, se sentindo pequena diante da arrogância deles. O vento de São Isidro soprou forte, levantando a poeira vermelha da rua, como se a própria terra estivesse avisando que uma tempestade estava prestes a estourar. Joana não sabia que em poucas horas a vida dela ia mudar para sempre, mas não da forma que ela imaginava. A verdadeira prova estava apenas começando. O ônibus velho da aviação Estrela, que cheirava a diesel queimado e a suor antigo, avançava com dificuldade pela estrada vicinal, deixando para trás a segurança do asfalto para entrar nos caminhos de terra batida do Vale de São Lourenço. Joana sentia cada buraco na coluna vertebral abraçando a bolsa contra o peito como se fosse um escudo, enquanto olhava pela janela empoeirada vendo a paisagem verde e conhecida se transformar quilômetro a quilômetro numa planície árida de terra vermelha e arbustos espinhosos. Era o ano de 2003, e o ar-condicionado do veículo não funcionava. Então o calor do meio-dia entrava pelas janelas abertas, trazendo junto uma camada fina de poeira que grudava na pele e ressecava a garganta. Paulinho, com seus 7 anos recém-completados, dormia com a boca aberta e a cabeça apoiada no colo da mãe, sem saber do desastre que se aproximava. Tomás, de 11 anos, olhava o horizonte com a testa franzida, tentando se fazer de forte, mas Joana percebia como a perna dele tremia num tique nervoso que ele tinha herdado do pai. A Clara, a mais velha, com 13 anos, ia sentada no banco da frente com os braços cruzados e o olhar cravado na nuca do motorista, irradiando uma raiva silenciosa que doía em Joana mais do que qualquer grito. Eles tinham deixado tudo para trás. Os amigos à escola e o quartinho, que mesmo não sendo deles, era o único lar que conheciam. Agora eles estavam indo em direção ao nada. O motorista freou de repente num cruzamento deserto, onde um poste de madeira inclinado e uma placa enferrujada eram os únicos sinais de civilização. Ele gritou para trás com a voz rouca que aquele era o quilômetro 18 e que o Vale de São Lourenço começava ali mesmo. Joana acordou o Paulinho com suavidade e empurrou as crianças para a saída, carregando as malas velhas que pareciam pesar o dobro debaixo daquele sol inclemente do sertão. Quando o ônibus se afastou, envolto numa nuvem de fumaça preta, o silêncio caiu sobre eles como uma pedra pesada. Não se ouvia pássaros, nem carros, nem vozes, apenas o zumbido constante das cigarras e o assobio do vento seco que levantava redemoinhos de poeira na estrada de chão. Joana tirou o papel amassado com as indicações do cartório e apontou para uma trilha estreita que se perdia no meio do mato seco e dos mandacaros. Eles caminharam por quase 40 minutos. As rodinhas das malas feitas para pisos lisos travavam o tempo todo nas pedras e nos buracos da terra, obrigando Joana e Clara a carregarem o peso no braço em vários trechos. O sol queimava a nuca deles e o suor escorria pelas costas, encharcando as roupas baratas que vestiam. Paulinho começou a choramingar de sede, mas Joana só tinha uma garrafa de água morna que precisavam racionar. O cansaço da caminhada, o calor sufocante e o peso da bagagem começaram a destruir a pouca esperança que Joana tinha conseguido manter. Ela se perguntou com um medo frio no estômago se tinha cometido um erro terrível ao não aceitar a esmola dos filhos da dona Clementina e ir embora para outra cidade. Mas então, ao dobrar uma curva da trilha, eles a viram. Não era uma casa.
A estrutura que se erguia no final do terreno baldio era um esqueleto de barro, uma ruína de taipa que parecia ficar de pé apenas por teimosia. As paredes de barro estavam comidas por anos de chuva e abandono, mostrando as costelas de madeira seca em vários pontos críticos. O telhado de zinco enferrujado, até ficar com uma cor laranja doentia, tinha buracos visíveis por onde certamente entrava o céu inteiro. As janelas não tinham vidros, eram simples buracos vazios e escuros que pareciam observar os recém-chegados com uma indiferença cruel. O mato seco e amarelo tinha crescido até a cintura em volta da entrada, escondendo o que um dia foi um terreiro ou um jardim. Tomás soltou a mochila no chão, levantando uma nuvenzinha de poeira, e ficou paralisado. Clara se virou para a mãe com os olhos cheios de lágrimas de raiva e decepção e perguntou com a voz quebrada se aquilo era uma brincadeira. Ela reclamou gritando que aquilo não era uma casa, que era um lixão onde só viviam os ratos. Joana quis responder, quis se defender, mas as palavras travaram na garganta ao ver a realidade diante dos olhos. A herança de Dona Clementina não era um presente, parecia uma piada final, um castigo depois da morte. Sem dizer nada, Joana pegou o Paulinho pela mão e avançou pelo meio do mato, sentindo os espinhos engancharem no vestido preto dela. Chegou até a porta principal, uma tábua de madeira inchada e torta que estava pendurada de qualquer jeito numa única dobradiça enferrujada. Ela pegou a chave antiga que o advogado tinha entregado, uma peça de ferro grande e pesada, e tentou colocar na fechadura. O metal rangeu, resistindo como se a casa rejeitasse ser aberta. Joana empurrou a chave com frustração, brigando contra a ferrugem e a sujeira acumulada por décadas, até que sentiu um clique surdo. Ela girou a maçaneta e empurrou a madeira com o ombro, esperando que abrisse. Mas a porta não abriu. Em vez disso, houve um estalo seco violento e a dobradiça de cima cedeu completamente. A madeira pesada despencou para dentro com um estrondo que ecoou no silêncio do vale, levantando uma cortina de poeira densa e escura que atingiu Joana no rosto, fazendo ela tossir e recuar. Quando a poeira baixou, Joana conseguiu ver o interior pela primeira vez. Não tinha piso, era só chão de terra batida. Não tinha móveis, só sombras. E o cheiro que saiu de lá, um cheiro de lugar fechado, de umidade e de tempo morto, gelou o sangue dela. Eles estavam sozinhos no meio do nada, de frente para uma cova de barro que ameaçava desabar sobre as cabeças deles, e a noite implacável já começava a pintar de roxo o horizonte distante. Joana tossiu, cobrindo a boca com o braço, enquanto a nuvem de poeira vermelha baixava devagar sobre a roupa preta dela e sobre as malas baratas que continuavam do lado de fora. O interior da casa recebeu a família com um fedor rançoso, uma mistura forte de umidade presa à sujeira de rato e madeira podre, que embrulhou o estômago dela na hora. A luz do fim da tarde, que entrava em faixas diagonais pelos buracos do telhado de zinco, iluminava a poeira suspensa no ar, revelando um lugar que parecia estar morto há décadas. A Clara ficou parada na porta, apertando o batente de madeira, como se tivesse medo que o chão engolisse ela, e olhou para a mãe com uma cara de quem não acreditava no que via. O Paulinho, assustado com a escuridão que se formava nos cantos, agarrou na perna da Joana e escondeu o rosto na saia dela. O Tomás, tentando se mostrar corajoso, deu um passo para dentro e chutou uma garrafa de vidro velha que rolou pelo chão de terra batida, fazendo um barulho escandaloso que ecoou nas paredes vazias. Não havia tempo para chorar, porque o sol começava a se esconder atrás das serras e o frio do sertão já começava a morder a pele. Joana se obrigou a mexer, ignorando a dor nas costas e a tremedeira nas mãos. Ela disse para as crianças com uma voz que tentou parecer firme, mas saiu rouca, que eles precisavam limpar um canto para dormir antes que a noite caísse de vez. A dureza da realidade era brutal. Eles não tinham vassoura, nem panos, nem água encanada para limpar aquela imundície. Joana teve que ir até o quintal, arrancar um feixe de galhos secos de um arbusto espinhoso e amarrar com um pedaço de corda que achou na mala, improvisando uma vassoura precária que mal arrastava a terra solta. A Clara, resignada e furiosa, pegou uma camiseta velha na mochila e começou a espantar as teias de aranha grossas que penduravam nas vigas baixas, tossindo cada vez que o pó caía no cabelo dela.
Eles encontraram um colchão num canto, mas estava tão manchado e comido pelos insetos que a Joana proibiu terminantemente que alguém encostasse naquilo. Ela e o Tomás arrastaram a peça para fora, lutando contra o peso morto e o cheiro de mofo, e largaram ele no meio do mato. O esforço físico somado à fome deixou ela tonta e teve que se apoiar na parede áspera de taipa para não cair sentindo a superfície fria arranhar a palma das mãos. A noite caiu de repente como costuma acontecer no sertão, e com a escuridão chegou o vento. Sem vidros nas janelas, as rajadas geladas entravam livremente assobiando e gemendo através da estrutura, apagando 2 vezes a única vela que a Joana tinha conseguido acender. Os 4 se sentaram no chão em cima das cobertas estendidas no canto menos sujo que conseguiram arrumar iluminados pela chama fraca que projetava sombras compridas e assustadoras nas paredes rachadas. Jantaram em silêncio. Joana repartiu uns sanduíches frios que tinham comprado na rodoviária e um pouco de água morna. O pão estava seco e grudava no céu da boca, mas a fome era tanta que ninguém reclamou. O Paulinho mastigava devagar com os olhos arregalados, olhando para o teto, onde as estrelas apareciam pelos furos da telha enferrujada. O Tomás perguntou com a boca cheia se no dia seguinte eles iam voltar para a cidade. Joana sentiu o coração partir em 2. Engoliu o pedaço com dificuldade e mentiu dizendo que primeiro precisavam ver o que dava para consertar ali. A Clara soltou um bufo de desprezo, se enrolou na coberta e virou de costas para todo mundo, se recusando a aceitar aquela nova realidade miserável. O frio aumentou conforme as horas passavam, entrando por baixo da roupa e chegando até os ossos. Joana abraçou o Paulinho contra o peito, tentando passar o calor do corpo dela, enquanto o Tomás se encolhia nas costas da mãe. Ninguém conseguia dormir de verdade. O medo, o desconforto e a sensação de abandono eram fortes demais. Joana olhou para a parede da frente, onde o barro parecia respirar com as sombras da vela, e sentiu uma onda de arrependimento tão funda que teve vontade de gritar. Ela se perguntou por que a dona Clementina tinha feito aquilo. 12 anos de lealdade, de sacrifício de amor de filha, para terminar jogada no chão de uma tapera velha, colocando os próprios filhos em perigo. Pensou que talvez a senhora odiasse ela em segredo, ou que a demência no final da vida tivesse levado a uma crueldade sem sentido. Ela estava rezando em silêncio, pedindo perdão aos filhos por ter arrastado eles para aquele inferno, quando ouviu algo que fez ela paralisar. Não era o vento assobiando nas janelas, não era o estalo das telhas no teto, era um som profundo, seco e metálico. Vinha de dentro da parede de taipa, bem onde a luz da vela quase não chegava. Parecia que algo pesado tinha se acomodado ou mudado de lugar dentro da estrutura sólida. Joana prendeu a respiração com os olhos pregados na rachadura escura que cortava a parede de cima a baixo. O silêncio voltou pesado e denso, mas ela sabia que não tinha imaginado. Alguma coisa ou alguém estava dentro daquela parede. O barulho não se repetiu na hora, mas o eco metálico ficou gravado na cabeça de Joana, soando mais alto que o vento. Ela ficou imóvel com os olhos arregalados na penumbra, ouvindo a respiração do Paulinho e os movimentos inquietos da Clara. Joana sabia que não podia ser um rato, porque rato arranha e corre, mas aquele som tinha sido pesado, seco, como a batida de um objeto sólido contra a terra dura. Esperou 10 minutos, talvez 15, com o corpo tenso e os músculos doloridos de medo, até que a curiosidade e uma intuição estranha falaram mais alto que o cansaço. Levantou com um cuidado extremo, sentindo o gelo do chão atravessar as meias, e pegou a vela que estava quase acabando no meio das cobertas. A chama pequena e azulada dançou com o vento, criando sombras que pareciam mãos, tentando agarrar ela pelos cantos. Caminhou até a parede do fundo, até aquela rachadura funda que tinha visto na chegada e que parecia uma ferida aberta na pele da casa. O barro era velho, áspero ao toque e se esfarelava só de encostar a ponta dos dedos. Joana aproximou a luz, protegendo com a mão em concha, e olhou dentro da fenda. Não dava para ver nada, só uma escuridão grossa que parecia engolir a luz, mas o cheiro que saía dali era diferente, cheirava a poeira mineral, e não a umidade podre como o resto do quarto. Joana apertou a borda da rachadura com o dedão,
testando a resistência do material. Um pedaço de barro seco do tamanho da mão dela despencou de repente e caiu no chão, fazendo um barulho surdo que fez ela pular e olhar para as crianças em pânico. Ninguém acordou. O coração batia tão forte contra as costelas que doía o peito, mas ela enfiou a mão de novo no buraco que tinha aumentado. Os dedos dela tocaram em algo que não era terra, nem palha, nem pedra. Era uma superfície lisa, fria e dura. A dúvida desapareceu num instante, substituída por uma urgência febril que queimava as mãos. Joana deixou a vela no chão e começou a cavar com as unhas, arrancando pedaços de barro endurecido que resistiam como se fossem cimento. A terra seca entrava embaixo das unhas, machucando a carne viva, e o pó fino entrava no nariz e nos olhos, fazendo ela lacrimejar, mas ela não parou. Precisava ver o que tinha ali. Sentia que de algum jeito absurdo a sobrevivência dela dependia daquele segredo escondido na parede. Tateou no chão até encontrar uma colher de metal que tinham usado no jantar e usou como talhadeira, batendo e raspando o barro com força, ignorando a dor nos pulsos e o medo de que a parede inteira caísse em cima dela. O buraco ficou grande o suficiente para passar a mão inteira. Joana esticou o braço, arranhando a pele nos cantos irregulares, e agarrou o objeto. Pesava. Pesava muito mais do que ela esperava. Puxou, mas estava preso entre as varas de madeira que formavam o esqueleto da casa. Teve que fazer força girar e puxar com as duas mãos, respirando com dificuldade, até que o objeto cedeu com um rangido de ferrugem e deslizou para fora, caindo pesadamente no colo dela. A poeira baixou devagar em volta dela. Joana pegou a vela de novo e aproximou a luz do objeto que descansava nas pernas dela, cobertas de terra. Era uma caixa de metal retangular e grosseira, parecida com aquelas de guardar ferramentas, mas muito mais antiga. O metal estava corroído nos cantos, coberto de uma camada grossa de ferrugem avermelhada que manchava a pele, e tinha uma fechadura pequena e simples na frente. Joana olhou para onde os filhos dormiam. Continuavam perdidos no sono profundo do cansaço. Levantou com a caixa pesada nos braços e caminhou na ponta dos pés até a área que um dia foi a cozinha o mais longe possível deles. Colocou a caixa em cima de uma pedra plana e procurou na bolsa a faca de cozinha que tinha trazido da cidade, uma faca velha com cabo de madeira que usava para cortar pão. As mãos tremiam tanto que foi difícil acertar a fenda da fechadura. Enfiou a ponta da faca e fez a alavanca, mordendo o lábio para não fazer barulho com o esforço. O metal velho estalou, resistindo a ser violado depois de tantos anos de silêncio. Joana empurrou com todo o peso do corpo, sentindo o cabo da faca cravar na palma da mão, até que ouviu um estalo seco, como o osso de um animal pequeno se quebrando. A fechadura saltou. A tampa da caixa levantou uns milímetros, soltando um suspiro de ar preso. Joana deixou a faca de lado, limpou o suor frio da testa com as costas da mão suja e, com um movimento lento, quase sagrado, terminou de abrir a tampa. A luz da vela refletiu no interior, e o que ela viu deixou ela sem ar, paralisada naquela cozinha em ruínas, enquanto o vento lá fora continuava uivando como se quisesse entrar para ver também. O brilho dourado que saía de dentro da caixa, ali no meio daquela cozinha em ruínas, era tão forte que a Joana teve que piscar várias vezes para ter certeza de que a fome não estava provocando alucinações. Não eram pedras nem ferramentas velhas o que enchia a caixa de metal, mas sim maços de dinheiro amarrados com elásticos de borracha que tinham ressecado e arrebentado com o tempo. Havia notas antigas, daquelas que saíram de circulação há muito tempo, com cores desbotadas e rostos de heróis esquecidos, mas por baixo delas, bem organizadas, havia notas de real novinhas de valor alto que pareciam ter sido guardadas há pouco tempo. Joana esticou a mão com uma tremedeira incontrolável nos dedos e tocou no papel, sentindo a textura seca e crocante na pele calejada. O cheiro de dinheiro velho, misturado com a ferrugem do metal, subiu pelo nariz dela como um perfume perigoso. Ela afastou as notas com cuidado, quase com medo de que elas se desfizessem, e descobriu o que havia no fundo. Joias. Eram peças pesadas de ouro maciço, daquele ouro antigo que tem uma cor amarela profunda, quase avermelhada. Havia anéis com pedras escuras cravadas, colares de elos grossos
que pareciam correntes e broches que certamente pertenceram a uma época onde a elegância se media pelo peso do metal. Joana pegou um anel e segurou perto da chama da vela, observando como a luz quebrava nas facetas de um rubi pequeno, criando brilhos vermelhos que dançavam nas paredes de barro sujo. O coração dela batia descontrolado, batendo contra as costelas, como um pássaro preso, porque ela entendia com uma clareza assustadora que o que tinha nas mãos valia mais do que 10 anos de salário dela. Mas então, entre o brilho do ouro e o dinheiro, ela viu um envelope dobrado. Era de papel grosso cor de creme manchado pela poeira e pela umidade, com o nome dela escrito na frente com caneta azul. Joana reconheceu a letra na hora. Era a caligrafia firme e angulosa da dona Clementina. Ela deixou as joias na caixa, limpou as mãos na saia para não sujar o papel e abriu o envelope com uma delicadeza que contrastava com a violência que tinha usado para arrombar a fechadura. Desdobrou a folha única que estava dentro e aproximou da vela, forçando a vista na penumbra para ler as palavras que a patroa tinha deixado do além. A carta começava dizendo sem rodeios que, se a Joana estava lendo aquilo, significava que ela não tinha vendido a propriedade. Dizia com a voz rouca da Clementina, ecoando em cada palavra, que ela sabia que os filhos tentariam humilhar a empregada. Sabia que o Heitor, a Beatriz e o Luís entregariam a casa do sertão como uma piada final, porque para eles aquele lugar era só terra e miséria. Joana sentiu as lágrimas encherem os olhos, borrando a tinta enquanto continuava lendo. Dona Clementina explicava que aquela casa de taipa era a verdadeira origem da família, o lugar onde os avós tinham encontrado a primeira sorte grande, antes que a riqueza tornasse todos vaidosos e cruéis. Confessava que durante anos viajou em segredo para o vale, não para relembrar, mas para esconder. Esconder o que os filhos não mereciam. A senhora escreveu que não confiava em bancos, nem em advogados, e muito menos no próprio sangue. Dizia que o Heitor teria gastado tudo em vícios e que a Beatriz teria torrado o patrimônio em luxos vazios. Por isso, tinha decidido deixar a única coisa que importava para a única pessoa que ficou ao lado dela quando a doença tirou a dignidade. Joana teve que parar soluçando em silêncio, cobrindo a boca com a mão para não acordar as crianças. A carta não era só uma explicação, era um perdão. Ela não tinha sido boba por ficar. Não tinha desperdiçado a vida cuidando de uma velha amargurada. Tudo tinha sido um teste, uma prova longa e dolorosa de 12 anos, e ela tinha passado. Mas as últimas linhas da carta fizeram o choro parar, de repente substituído por um frio intenso que percorreu as costas dela. Clementina avisava com traços mais fortes no papel que aquilo não era tudo. Escrevia que aquela caixa era só uma pequena parte, um começo para que ela tivesse recursos imediatos. Dizia que as paredes da casa, aqueles muros de barro que pareciam prestes a cair, eram na verdade o cofre dela. Havia mais caixas muito mais escondidas nos buracos da estrutura, espalhadas por toda a casa para que ninguém pudesse encontrar por acaso. O valor total, garantia a carta, era suficiente para comprar o casarão da cidade 3 vezes. Joana levantou os olhos do papel e olhou em volta. As paredes rachadas, sujas e miseráveis, já não pareciam ruínas. De repente, cada mancha de umidade, cada trinca no barro e cada calombo na superfície ganhavam um significado novo e terrível. Ela estava sentada dentro de um tesouro imenso, cercada por uma fortuna incalculável, protegida apenas por um teto de zinco podre e uma porta que não fechava. O medo bateu nela com a força de um soco. Ela estava sozinha no meio do sertão com 3 crianças pequenas e milhões de reais escondidos no barro. Se alguém mais soubesse daquilo, se alguém desconfiasse, a vida deles não valia nada. Guardou a carta no envelope, colocou tudo de novo na caixa de metal e fechou, abraçando o objeto contra o peito com uma força desesperada, enquanto os olhos varriam a escuridão da cozinha, esperando ver a qualquer momento uma sombra ameaçadora cruzando a porta. O amanhecer chegou ao Vale de São Lourenço com uma luz cinzenta e fria que entrava sem piedade pelos furos do telhado, revelando a miséria absoluta em que tinham dormido. Joana abriu os olhos, sentindo o corpo dormente pela dureza do chão, e a primeira coisa que fez foi tatear embaixo das cobertas,
procurando a caixa que tinha escondido ali de madrugada. O metal frio contra a perna confirmou que não tinha sido um sonho e que a fortuna continuava lá, esperando debaixo da sujeira. As crianças acordaram aos poucos, com os movimentos lentos da fome e do frio. A Clara esfregou os braços, reclamando de dor nas costas, enquanto o Paulinho pedia leite com uma voz tão baixinha que quase não se ouvia. Joana sentiu uma pontada de culpa porque tinha uma fortuna escondida a centímetros deles, mas não podia comprar nem 1 litro de leite naquele deserto esquecido. Ela deu os últimos pedaços de pão duro que sobravam e um pouco de água, prometendo que mais tarde buscaria comida. Precisava que eles saíssem. Precisava que ficassem longe da casa para ela poder trabalhar. Ordenou com uma pressa que tentou disfarçar que fossem buscar lenha seca e pedras grandes no leito do rio seco que ficava a uns 500 metros dali. O Tomás olhou para ela desconfiado, percebendo que a mãe escondia alguma coisa no nervosismo dela, mas não disse nada. Pegou os irmãos pela mão e arrastou eles para o sol da manhã, deixando a Joana sozinha no silêncio da tapera. Assim que eles cruzaram a porta, ela correu para trancar a entrada com um pedaço de madeira podre. Pegou a faca de cozinha, que já tinha a ponta torta pelo esforço da noite anterior, e também agarrou uma pedra pesada do quintal. Parou no centro da sala principal, girando nos calcanhares, e olhou para as paredes com olhos novos. Já não via entulho, via um cofre de banco disfarçado de pobreza. Começou pela parede do oeste, a que pegava o sol da tarde e estava mais rachada. Bateu no barro com os nós dos dedos, centímetro a centímetro, ouvindo a mudança do som. Toque-toque sólido, toque-toque sólido, toque pum oco. Estava ali. Joana atacou a parede com a pedra e a faca. A poeira seca, fina como talco, subiu numa nuvem sufocante que encheu a boca e o nariz, fazendo ela tossir até doer as costelas. Ela não ligou. Batia com raiva, descontando 12 anos de humilhação contra o barro endurecido, sentindo a pele das mãos abrir e sangrar pelo atrito constante com a superfície áspera. O primeiro buraco do dia revelou um pacote embrulhado em pano encerado pesado e denso. Ao rasgar o pano, brilharam 3 barras pequenas de ouro, lingotes fundidos, de forma caseira, certamente dos tempos do garimpo antigo. Joana beijou as barras, sujando o ouro com o sangue e o suor dela, e correu para esconder junto com a primeira caixa. Continuou trabalhando como uma possuída. O esforço físico era brutal. Os braços ardiam, o suor ardia nos olhos, e os joelhos tremiam de tanto agachar e levantar. A casa literalmente estava se desmanchando sob os golpes dela. Cada vez que tirava um tesouro, enfraquecia a estrutura que protegia eles, mas não podia parar. Encontrou mais 2 caixas na cozinha, escondidas atrás do fogão a lenha. Uma tinha rolos de notas de dólares antigos dos anos 70, e a outra continha escrituras de terrenos que a Joana nem conhecia, junto com mais joias de família. Pelo meio-dia, o quarto parecia uma zona de guerra, com montes de terra vermelha empilhados no chão, e buracos negros olhando das paredes como bocas famintas. Joana sentou no chão ofegante, cercada por uma fortuna que não podia gastar e coberta de uma sujeira que a fazia parecer uma mendiga. Olhou para as mãos trêmulas e imundas e soltou uma risada nervosa histérica que bateu nas paredes vazias. Ela era rica. Meu Deus do céu, ela era rica. Mas a alegria cortou de repente. O som chegou primeiro como um zumbido longe misturado com o vento, mas logo virou um ronco grave e potente. Não era o motor cansado do ônibus, nem o trator velho de algum vizinho distante. Era um motor de 8 cilindros afinado poderoso, se aproximando em alta velocidade pela estrada de terra. Joana levantou num pulo, ignorando a tontura da falta de comida, e correu para a janela sem vidro que dava para a estrada. A poeira subia no horizonte, uma coluna densa que anunciava a chegada de alguém que não pertencia àquele mundo de privações. Uma caminhonete preta imensa e brilhante apareceu entre os mandacaros. O sol refletiu na grade cromada e nos vidros escuros, dando a ela a aparência de um bicho metálico que vinha buscar a presa. Joana sentiu o sangue gelar nas veias. Ela conhecia aquele carro. Tinha visto muitas vezes estacionado na frente do casarão da cidade. Era o Heitor. O pânico invadiu ela com uma clareza terrível.
Olhou para o tesouro espalhado no chão, as caixas abertas, as barras de ouro expostas e os buracos frescos nas paredes que gritavam o segredo para quem quisesse ver. Se o Heitor entrasse, se ele visse aquilo, não só tiraria tudo dela, mas a vida deles correria perigo. Ele não teria piedade. Ouviu o chiado dos freios lá fora e a batida seca de uma porta fechando. Joana se jogou no chão, arrastando as caixas com desespero para o canto mais escuro, procurando panos lixo, qualquer coisa, para cobrir aquilo enquanto os passos pesados de botas de couro estalavam no cascalho do terreiro, se aproximando sem parar da entrada. Joana empurrou com um desespero cego a última caixa de metal para debaixo da montanha de trapos sujos que servia de cama. As mãos dela, cobertas de terra vermelha e sangue seco, tremiam tanto que mal conseguia coordenar os movimentos, mas o medo dava uma força animal. Chutou um pouco de entulho solto para o canto, tentando disfarçar os buracos negros que pareciam olhos acusadores nas paredes, e passou o braço na testa, se sujando de suor e terra. Não havia tempo para mais nada. A batida seca da porta da caminhonete lá fora soou como um tiro, seguida pelo barulho inconfundível de botas caras pisando na terra seca. Joana respirou fundo, sentindo o ar quente e poeirento queimar os pulmões, e saiu para o lado de fora, fechando a porta atrás de si, com uma batida firme, rezando para que a madeira podre aguentasse e não deixasse ver o caos que estava lá dentro. Heitor estava ali parado, ao lado da caminhonete preta, impecável, numa camisa branca de linho, que brilha sob o sol do sertão, contrastando violentamente com a miséria em volta. Usava óculos escuros que escondiam os olhos, mas a careta de nojo na boca era visível e clara. Um homem mais jovem, de terno cinza e com uma pasta de couro, desceu do lado do passageiro e ficou atrás, limpando a poeira dos sapatos com um gesto fresco. O filho mais velho da dona Clementina tirou os óculos devagar e percorreu com o olhar a fachada em ruínas, o telhado de zinco enferrujado, e finalmente parou na Joana. Observou ela de cima a baixo, notando a sujeira no vestido, as feridas nas mãos e o aspecto selvagem do cabelo dela. Soltou uma risada curta sem humor e disse que era incrível a rapidez com que as pessoas voltavam ao seu nível natural. Comentou, dando um passo na direção dela, que pensava que ela teria um pouco mais de dignidade, que venderia aquele lixão imediatamente, em vez de brincar de casinha no meio do nada. Joana cruzou os braços, cravando as unhas na pele para controlar a tremedeira dos joelhos, e perguntou o que ele queria. Heitor ignorou a pergunta e continuou andando pelo terreiro, chutando uma pedra com a ponta da bota. Disse que veio fazer um favor enorme que ela não merecia, mas que ele, pela memória da pobre mãe, estava disposto a oferecer. Parou na frente dela, invadindo o espaço pessoal, e o cheiro de colônia cara bateu na Joana, provocando enjoo. Falou baixando a voz como se estivesse contando um segredo, que sabia que ela estava passando fome. Apontou que não tinham água nem luz, e que os filhos dela, aquelas pobres crianças, não aguentariam nem um mês naquelas condições desumanas. Fez uma pausa dramática, olhou para o advogado da pasta e depois voltou os olhos para a Joana. Ofereceu comprar o terreno. Disse que daria 50 mil reais em dinheiro vivo e que isso era muito mais do que valia aquele pedaço de terra morta. Joana sentiu o sangue subir para o rosto. 50 mil reais. Para ele, isso era o que gastava numa viagem de férias. Para ela, antes de abrir as paredes, teria sido uma fortuna, uma salvação. Mas agora, sabendo o que dormia debaixo dos trapos sujos dentro da casa, a oferta soava como um insulto, como uma armadilha barata para tirar o que realmente pertencia a ela. Respondeu com uma voz que saiu mais firme do que ela esperava, que a propriedade não estava à venda. Disse que aquela era a casa dela, que a mãe dele tinha deixado, e que pensava em ficar ali. O sorriso do Heitor sumiu de repente. O rosto dele endureceu, revelando a verdadeira natureza agressiva que costumava esconder. Deu mais um passo, ficando a centímetros dela, e sibilou que ela não fosse estúpida. Perguntou se ela realmente achava que ele ia deixar uma empregada ficar com terras da família, por mais inúteis que fossem. Joana recuou um passo, intimidada pela violência nos olhos do homem, mas manteve o olhar. Repetiu que não ia vender e pediu que ele saísse da propriedade dela. Heitor agarrou o braço dela com força,
apertando os dedos no músculo até machucar. Joana soltou um grito abafado e tentou se soltar, mas ele era muito mais forte. Aproximou o rosto do dela e sussurrou uma ameaça que gelou o sangue. Disse que ela tinha uma semana. Uma única semana para pensar bem. Avisou que, se não aceitasse a oferta, ia iniciar um processo para anular o testamento. Garantiu que tinha médicos pagos prontos para testificar que a dona Clementina estava senil louca e que não sabia o que fazia quando assinou os papéis. Prometeu que ia arrastar ela pelos tribunais até deixar sem um centavo e que, no final, tomaria a casa e deixaria ela na rua, ela e os bastardos dela. Soltou ela com um empurrão brusco que quase fez ela cair no chão de terra. Joana tropeçou, recuperando o equilíbrio com dificuldade, e esfregou o braço dolorido. Heitor deu as costas, colocou os óculos escuros com um movimento arrogante e caminhou para a caminhonete sem olhar para trás. Antes de subir, gritou que esperava a ligação dela e que não testasse a paciência dele, porque ele sempre ganhava. O motor rugiu, levantando uma nuvem de poeira sufocante, e o veículo preto deu meia volta, se afastando em alta velocidade pela estrada de terra. Joana ficou parada, tremendo, vendo a caminhonete desaparecer na distância. O medo já não era pela fome nem pelo frio. Agora o medo tinha nome e sobrenome. Sabia que o Heitor cumpriria a ameaça. Se ele conseguisse anular o testamento, entrariam na casa, derrubariam tudo e encontrariam o ouro. Tinha que se mexer. Tinha que fazer alguma coisa e rápido. As crianças apareceram naquele momento, saindo do meio dos mandacaros, com lenha nos braços, olhando para ela com olhos assustados. A Clara correu até ela perguntando quem era aquele homem. Joana engoliu o choro, limpou o rosto com as costas da mão e soube que a verdadeira guerra tinha acabado de começar. A poeira vermelha que a caminhonete do Heitor levantou demorou muito para baixar, ficando suspensa no ar quente, como uma neblina suja que picava a garganta e embaçava a vista. Joana continuava parada no mesmo lugar, com os braços cruzados com tanta força contra o peito que sentia dor nas costelas, olhando fixamente para o ponto vazio no horizonte onde o inimigo tinha desaparecido. As crianças se aproximaram devagar, com aquela intuição terrível que os pequenos têm para cheirar o perigo, mas ela não soube o que dizer, nem como explicar que a ameaça não tinha acabado. A Clara tocou no ombro dela com timidez e perguntou se aquele homem ia voltar. Joana se virou, forçando um sorriso que não chegou aos olhos, e ordenou que ela entrasse na casa com os irmãos, que fechassem a porta e que não abrissem para ninguém, absolutamente ninguém, até que ela voltasse. Ela precisava fazer uma ligação e tinha que ser urgente. Caminhou de volta até o cruzamento da estrada debaixo do sol impiedoso das 2 da tarde. O calor era físico pesado, parecia um cobertor de chumbo sobre os ombros, e cada passo levantava uma nuvenzinha de terra que grudava no suor das pernas dela. Não tinha relógio, mas sabia que o tempo corria contra ela. A caminhada, que na chegada tinha parecido eterna pelo peso das malas, agora parecia uma marcha fúnebre em direção à incerteza. Chegou ao poste inclinado, onde ficava o telefone público, um orelhão azul amassado e desbotado pelo sol, que pendia triste ao lado da venda abandonada. Joana tirou o fone do gancho, que estava quente ao toque e cheirava a plástico queimado, e rezou para que tivesse linha. Ouviu um zumbido fraco, cheio de chiado, e sentiu um alívio momentâneo que quase fez ela chorar. Procurou no bolso as moedas que sobravam, contou com os dedos trêmulos e foi colocando na fenda uma por uma. Discou o número do escritório na cidade de cabeça, porque tinha visto 1000 vezes na agenda da dona Clementina. O telefone tocou 3 vezes longe, muito longe, até que a voz grave do Dr. Valderrama atendeu. Joana falou rápido, atropelando as palavras, e contou tudo o que tinha acontecido. Disse que o Heitor tinha estado ali no terreno. Explicou com a voz quebrada pelo medo que ele tinha ameaçado anular o testamento, alegando que a mãe estava louca quando assinou. Perguntou, quase gritando no bocal para vencer a estática da linha, se aquilo era possível, se eles realmente podiam tirar a casa dela e deixar ela na rua. Houve um silêncio longo do outro lado, um silêncio que para a Joana pareceu durar horas. O advogado suspirou um som cansado, que viajou pelos cabos, e respondeu com franqueza:
Disse que o testamento era sólido, que estava feito dentro da lei e que havia testemunhas e laudos médicos garantindo a lucidez da dona Clementina. Porém, o tom dele mudou, ficou mais cauteloso, e ele acrescentou que, lamentavelmente, a justiça às vezes se curvava diante do dinheiro. Valderrama avisou que o Heitor tinha recursos para comprar peritos para arrastar um processo durante anos e para desgastar ela financeiramente até que ela desistisse. Garantiu que ele ia brigar, que defenderia a última vontade da patroa, mas que não podia garantir uma vitória rápida nem fácil. Disse que ela tinha 90% de chances a favor, mas aquele 10% restante, aquela pequena margem de erro, pareceu um abismo se abrindo debaixo dos pés da Joana. A ligação caiu quando as moedas acabaram. Joana ficou com o fone na mão, ouvindo o sinal de ocupado, se sentindo mais sozinha do que nunca, no meio daquela paisagem desolada. 90%. Isso não era segurança. Isso era uma aposta, e ela estava apostando a vida dos filhos. Começou o caminho de volta para a casa de barro, andando mais devagar, arrastando os pés pelo cansaço acumulado. O sol começava a baixar, pintando o céu de um laranja violento, e as sombras dos mandacaros se esticavam sobre a estrada como dedos negros. Joana ia pensando nas caixas escondidas nas barras de ouro, na ironia cruel de ser milionária e não ter nenhum real para se defender na justiça. Estava a uns 100 metros da entrada quando parou de repente. Tinha alguém parado na frente da porteira dela. O coração deu um solavanco violento contra o peito. Joana apertou os olhos, tentando focar na figura à distância. Não era o Heitor. Não tinha caminhonete preta. Era um homem sozinho, de pé imóvel. Parecia carregar uma mochila grande nas costas e se apoiava num cajado de madeira, observando a casa com uma atenção fixa, quase obsessiva. O medo, que tinha sido uma brasa constante no estômago, acendeu de vez. Joana pensou nas crianças trancadas e sozinhas e apressou o passo, quase correndo, pegando uma pedra do chão sem pensar. Não sabia quem era aquele estranho, mas depois da visita do Heitor e com o segredo que aquelas paredes guardavam, qualquer visita era uma ameaça mortal. Ao chegar mais perto, viu que o homem era velho. Tinha o cabelo branco desgrenhado debaixo de um chapéu de palha desfiado e usava roupas simples de gente da roça, gastas e cobertas de poeira. Não parecia perigoso, pelo menos não fisicamente, mas o jeito que ele olhava para a ruína, como se pudesse ver através das paredes de barro, fez a Joana arrepiar. O velho se virou devagar ao ouvir os passos dela e sorriu um sorriso sem dentes e enigmático que não passou confiança nenhuma. Joana apertou a pedra irregular que tinha pegado, sentindo as pontas afiadas machucarem a palma da mão suada, mas não soltou. O velho, que parecia talhado na mesma madeira seca da caatinga, tirou o chapéu de palha com um movimento lento e respeitoso. Os olhos dele, pequenos e escuros, cravaram nela com uma intensidade que não combinava com um simples cumprimento de vizinho, e Joana sentiu que aquele homem, sem se mexer, estava lendo cada um dos medos dela. O desconhecido quebrou o silêncio com uma voz rouca de quem fuma muito palheiro e disse que esperava não ter assustado a moça. Se apresentou inclinando levemente a cabeça como seu Anselmo e explicou que morava uns 2 quilômetros ao sul, perto da Grota Seca. Comentou apontando para a fogueira improvisada que a Joana tinha feito no quintal, que tinha visto a fumaça de longe e que ficou curioso para saber quem tinha tido a coragem de morar na tapera dos Vallejo depois de tantos anos de abandono. Joana não baixou a guarda nem soltou a pedra. Perguntou com a voz tensa o que ele queria. Seu Anselmo sorriu de novo e respondeu que só veio dar as boas-vindas porque naquelas terras esquecidas por Deus, os vizinhos precisavam cuidar uns dos outros. Porém, o olhar dele desviou da Joana e percorreu a fachada da casa, parando nos buracos das janelas e nas rachaduras fundas do barro, como se estivesse procurando algo específico. O idoso comentou como quem fala do tempo que ele conheceu a família da dona Clementina desde menino. Disse que o avô dela, o velho Vallejo, era um homem duro desses que trabalhavam de sol a sol no sertão, procurando veio de minério, onde ninguém mais tinha fé. Anselmo deu um passo em direção à cerca caída, apoiando o peso no cajado, e baixou a voz num sussurro confidencial que o vento quase levava embora. Contou que 70 anos atrás,
Quando o Vale de São Lourenço ainda tinha água, a família Valejo achou ouro. Não foi muito, explicou, não foi mina de indústria, mas foi o suficiente para encher vários sacos de couro. O estranho, disse Anselmo, olhando direto nos olhos da Joana, foi que nunca se viu eles gastarem aquele dinheiro. Construíram essa casa de barro, viveram com humildade e depois foram para a cidade grande, deixando a propriedade fechada com cadeados e correntes. Joana sentiu o estômago fechar e um frio repentino percorreu as costas apesar do calor sufocante da tarde. Tentou manter a cara fechada, mas o coração batia tão forte que ela achou que dava para ouvir. Disse para o velho com um tom cortante que aquelas eram só histórias de gente desocupada e que ali não tinha nada além de terra e miséria. Seu Anselmo soltou uma risada suave e seca, parecida com o barulho de folhas mortas arrastadas pelo ar. Concordou com a cabeça, dando razão a ela com uma ironia evidente, e disse que, claro que certamente eram só contos de velhos bêbados. Mas logo depois, a expressão dele mudou, ficou séria, quase sombria, e ele chegou mais perto do limite do terreno. Avisou com uma gravidade que gelou o sangue da Joana que ela não era a única que conhecia aquelas histórias. Contou que no boteco da vila e na feira de domingo se falava muito da viúva nova que tinha chegado na casa de barro. Disse que o povo, especialmente quem tinha dívida e fome, tinha muita imaginação e que já corria o boato de que ela estava ali buscando o que os Valejo deixaram para trás. Joana recuou um passo, se sentindo encurralada. A pedra na mão dela pareceu ridícula e inútil diante da ameaça invisível que o velho estava descrevendo. Perguntou com a voz trêmula por que ele estava dizendo tudo aquilo. Seu Anselmo deu de ombros, ajeitando a mochila nas costas, e disse que só queria que ela tivesse cuidado. Explicou olhando para o horizonte onde o sol começava a pintar as serras de vermelho sangue, que o vale era tranquilo de dia, mas que de noite a escuridão escondia muitas intenções. Disse que havia homens ruins que vinham de fora, ou até vizinhos desesperados que seriam capazes de matar para confirmar se a lenda era verdade. O velho deu as costas devagar e começou a caminhar de volta pela trilha poeirenta, batendo o cajado no chão num ritmo constante. Parou uma última vez, sem olhar para trás, e gritou para ela fechar bem a porta, mesmo sabendo que aquela porta não servia de nada. Joana ficou parada vendo a figura curvada do seu Anselmo ficar pequena na distância até sumir no meio do mato. A solidão do sertão, que antes parecia triste, agora parecia aterrorizante. Joana correu para a casa, jogou a pedra fora e entrou batendo a porta atrás de si com um golpe surdo. Arrastou a mesa velha e pesada que tinha achado no quintal e colocou contra a entrada, bloqueando a passagem. As crianças que tinham ouvido tudo do outro cômodo saíram com os olhos arregalados perguntando quem era o senhor. Joana não respondeu. A mente dela trabalhava a 1000 por hora, repassando as palavras do velho. A vila toda estava falando. Já não era só o Heitor e a ganância legal dele. Agora qualquer sombra na noite, qualquer barulho de motor, qualquer estalo de galho, podia ser alguém vindo pelo ouro. Olhou para as paredes esburacadas, onde ainda restavam caixas para tirar, e entendeu que o segredo dela era uma bomba-relógio. Naquela noite, Joana não acendeu a vela. Não queria que ninguém visse luz nem movimento dentro da ruína. Sentou no chão com a faca numa mão e abraçando o Paulinho com a outra, ouvindo o silêncio do vale. Cada rajada de vento soava como passos, cada uivo de cachorro do mato soava como vozes humanas. O tesouro que horas antes tinha sido a esperança dela parecia agora uma sentença de morte pesando sobre as cabeças deles. Tinha que tirar aquilo dali. Tinha que mover, e tinha que ser agora antes que os boatos do boteco virassem visitantes noturnos. A escuridão dentro da casa de barro era absoluta, pesada, sufocante. Joana continuava sentada no chão com as costas apoiadas na porta trancada, sentindo o frio do chão subir pelos rins, e escutava o vento assobiar pelas frestas que ela mesma tinha aberto nas paredes. Cada estalo da madeira, cada roçar de galho seco contra o adobe do lado de fora, mandava um choque de pânico para o estômago dela. Não podia deixar o tesouro lá dentro. Se o seu Anselmo tinha razão, se os boatos já circulavam, ou se o Heitor cumprisse a ameaça de trazer peritos, a primeira coisa que fariam
seria revistar a estrutura. As paredes cheias de buracos mal tapados com panos e lama fresca eram uma confissão gritada, um convite aberto ao saque. Tinha que tirar tudo dali naquela mesma noite e enterrar onde ninguém pensasse em procurar, onde a terra guardasse o segredo melhor do que os tijolos velhos. Levantou com movimentos lentos para não fazer ranger as juntas duras e foi até onde as crianças dormiam. Sacudiu devagar o ombro da Clara e depois o do Tomás, tapando a boca deles com a mão antes que fizessem qualquer som de surpresa. Os dois abriram os olhos arregalados de medo no escuro, mas entenderam a urgência no olhar da mãe. Joana sussurrou com um fio de voz que eles precisavam trabalhar. Não teve pergunta nem reclamação porque o instinto de sobrevivência já tinha tomado conta deles depois de dias de fome e ameaças. O Paulinho continuava dormindo alheio a tudo, então deixaram ele enrolado nas cobertas. O esforço da tarefa foi brutal desde o primeiro minuto. As caixas de metal pesavam como se fossem de chumbo. Joana carregou a maior sentindo a alça enferrujada cortar a circulação dos dedos, e o Tomás e a Clara arrastaram as outras duas fazendo careta de dor. Saíram para o quintal iluminados apenas por uma lua minguante, que banhava o vale com uma luz leitosa e fantasmagórica. O ar lá fora estava gelado e seco, cortando a pele do rosto. Joana escolheu um lugar perto de um mandacaru velho, cujas raízes retorcidas saíam da terra como veias inchadas a uns 20 metros da casa. Ali, o solo parecia um pouco mais solto, ou pelo menos era o que ela esperava. Começaram a cavar. Não tinham pá nem enxada. Joana usou a faca de cozinha torta cravando com raiva na terra compactada, enquanto o Tomás usava uma placa de metal enferrujado que tinha achado no lixo, e a Clara cavava com as mãos nuas, tirando punhados de terra e pedra. O chão do Vale de São Lourenço era duro como cimento, uma crosta de cascalho e argila, que resistia a ser aberta, devolvendo cada golpe com uma vibração dolorosa que subia pelos braços. Joana ofegava com o suor frio escorrendo pelas costas, misturando com a poeira e virando uma lama grudenta na pele. Quebraram as unhas, esfolaram os dedos, e os músculos ardiam com um fogo insuportável, mas não pararam. O medo de perder tudo, o medo de voltar para a miséria, era um combustível mais forte do que qualquer descanso. Demoraram quase 2 horas para abrir um buraco fundo o suficiente. Colocaram as caixas uma por uma, ajeitando com cuidado para não fazer barulho de metal batendo. Joana colocou as barras soltas enroladas em panos velhos nos espaços que sobraram e depois, com uma reverência silenciosa, começou a cobrir tudo com a mesma terra que tinha dado tanto trabalho para tirar. Pisaram no chão com os pés pulando devagar para socar a terra mexida. Joana arrastou galhos secos, pedras grandes e lixo velho, espalhando por cima do local do enterro para parecer natural, para que ninguém notasse que ali na sombra do mandacaru morto descansava o futuro de 3 gerações. Quando terminaram, estavam exaustos e imundos e tremendo de frio. A Clara se deixou cair sentada no chão, abraçando os joelhos, e olhou para a mãe com olhos brilhando de choro preso. Joana agachou para abraçar a filha para dizer que ia ficar tudo bem, que já estavam salvos, mas as palavras morreram na garganta antes de sair. Um som diferente do vento veio da distância. Era o estalo rítmico de pneus esmagando o cascalho da estrada, o gemido baixo de motores avançando devagar, tentando não fazer barulho. Joana ficou rígida como um bicho que sente o cheiro do predador e virou a cabeça para a frente do terreno, para o caminho que ligava com a estrada. Não tinha luzes. Foi esse sinal que gelou o sangue nas veias dela. Se fosse a polícia, ou um vizinho, ou até o Heitor, estariam com os faróis acesos para enxergar o caminho traçoeiro. Mas o que ela viu foram sombras, silhuetas escuras e retangulares que se recortavam contra o céu noturno, avançando com as luzes apagadas. Eram 2 carros, talvez 3, se movendo como fantasmas de metal em direção à casa. Eles vinham para caçar. Joana agarrou a Clara pelo braço com uma força que fez a menina gemer e puxou o Tomás para perto. Sibilou com um pânico que arranhava a garganta para eles correrem para dentro, acordarem o Paulinho e não fazerem nenhum pio. Os urubus de que o seu Anselmo falava tinham chegado e traziam a escuridão com eles.
Joana entrou na casa empurrando as crianças na frente, tropeçando no escuro e no pavor que adormecia as pernas. O barulho dos motores lá fora parou de repente, substituído pelo som de botas pesadas descendo na terra e a batida metálica de portas fechando com cuidado. Não tinha tempo para explicar, nem para consolar. Pegou o Paulinho, que continuava meio dormindo e choramingando pelo movimento brusco, e colocou no colo da Clara. A menina olhou para ela com os olhos imensos na penumbra, tremendo como vara verde. Joana levou eles até a janela dos fundos, a única que dava para a grota seca e o mato fechado, e sussurrou com uma urgência que não aceitava resposta para eles saírem por ali. Ordenou, apertando os ombros deles com força, que corressem agachados até os arbustos espinhosos que deitassem no chão e que não se mexessem nem respirassem até ela ir buscar. O Tomás ajudou a irmã a passar as pernas pelo buraco da janela, raspando os joelhos no adobe áspero, e depois pulou ele também, sumindo na negrura da noite sem fazer barulho. Joana ficou sozinha. O silêncio voltou para a casa, mas agora era um silêncio carregado elétrico como o ar antes de cair um raio. Ela procurou no escuro até achar o pau de madeira que usavam para trancar a porta e parou no meio da sala segurando aquilo com as duas mãos, como se fosse um taco de beisebol. Sabia que era ridículo, sabia que um pau podre não ia parar 3 homens, mas era a única coisa que tinha entre ela e a violência que estava chegando. Uma pancada brutal sacudiu a porta da frente. A madeira velha gemeu e a poeira caiu do teto na cabeça da Joana. Uma voz rouca e agressiva gritou lá de fora que sabiam que ela estava ali. Mandaram abrir ou iam derrubar a casa. Joana não respondeu, só apertou o pau até os nós dos dedos ficarem brancos e prendeu a respiração, rezando para que as crianças já estivessem longe. A segunda pancada foi definitiva. A tranca improvisada partiu com um estalo seco e a porta abriu de par em par, batendo na parede de dentro com uma violência que fez o chão tremer. 3 fachos de luz fortes e brancos cortaram a escuridão, cegando a Joana na hora e obrigando ela a cobrir os olhos com o braço. Entraram 3 homens. O primeiro era enorme, uma montanha de gordura e músculo, vestindo uma jaqueta de couro que cheirava a cigarro velho. O segundo era magro, nervoso, com tatuagens que subiam pelo pescoço e segurava um pé de cabra na mão direita. O terceiro, que parecia ser quem mandava, ficou um passo atrás, observando tudo com uma calma fria e calculista. O homem grande riu uma risada feia e gutural ao ver a Joana parada ali com o pedaço de pau. Disse para o tatuado olhar aquilo que a madame pensava em defender o castelo dela. O do pé de cabra avançou e, com um movimento rápido e cheio de desprezo, arrancou o pau da mão da Joana, jogando longe num canto escuro. O líder deu um passo à frente, iluminando a cara da Joana com a lanterna, e perguntou com uma voz suave que dava mais medo que os gritos onde estava o ouro. Joana respondeu, tentando controlar a tremedeira na voz, que não sabia do que eles estavam falando, que ali não tinha nada além de miséria. O magro soltou um assobio de surpresa e virou a lanterna para as paredes. Os fachos de luz revelaram a verdade inegável. Os buracos que a Joana tinha aberto durante o dia, aqueles rombos negros e mal tapados com panos, eram a prova perfeita. Gritou emocionado que a velha já tinha feito o serviço para eles. Disse para olharem as paredes que já estava tudo cavado. Os 2 capangas se jogaram nas paredes como bichos famintos. O do pé de cabra bateu no barro com fúria, arrancando pedaços grandes de terra seca, e enfiou a mão nos buracos procurando desesperadamente. O grandalhão chutou o entulho do chão, levantando nuvem de pó, e revistou atrás da cozinha, derrubando as panelas velhas e chutando as pedras do fogão. Joana se encostou na parede oposta, sentindo o coração bater na garganta. Passaram 5 minutos de destruição frenética. Os homens destruíram o pouco que restava da casa, quebrando o adobe, derrubando o forro falso de galhos e xingando cada vez que as mãos encontravam só vazio e teia de aranha. O líder virou para a Joana e a luz da lanterna bateu de novo na cara dela. Disse com um tom de decepção perigosa que os buracos estavam vazios. Chegou perto dela devagar e agarrou o cabelo, puxando para trás para obrigar ela a olhar nos olhos dele. Sussurrou com o hálito, cheirando a cachaça, que não gostava de perder tempo. Perguntou onde ela tinha colocado.
Joana gemeu de dor, mas manteve a boca fechada. O homem magro, o das tatuagens, saiu para o quintal, iluminando o chão com a lanterna. Gritou lá de fora com uma emoção renovada para eles irem ver. Disse que a terra estava fresca. O líder soltou a Joana com um empurrão, que jogou ela no chão e saiu correndo para o quintal. O grandalhão agarrou ela pelo braço, levantando como se fosse uma boneca de pano, e arrastou ela para fora, obrigando a tropeçar nos próprios pés. A cena no quintal gelou o sangue da Joana. Os 3 homens estavam parados em volta do mandacaru velho, iluminando o chão mexido. A terra que ela e os filhos tinham socado com tanto cuidado fazia apenas 1 hora parecia claramente diferente sob a luz branca das lanternas. Era mais escura, mais solta, e os galhos que tinham colocado em cima pareciam um disfarce ridículo e infantil. O homem do pé de cabra ajoelhou no chão e começou a cavar com as mãos, jogando a terra para trás como um cachorro louco. O líder olhou para a Joana e sorriu. Disse que ela era uma mulher trabalhadora, muito trabalhadora, para ter movido tudo aquilo sozinha. O som metálico chegou uns segundos depois. O pé de cabra bateu na tampa de uma das caixas enterradas. Clank. Foi um som seco definitivo que ecoou no vale silencioso como um sino de morte. Achamos, gritou o homem magro puxando a primeira caixa cheia de terra. Joana sentiu as pernas falharem e caiu de joelhos no cascalho. Tudo tinha acabado. O esforço, a dor, o medo, tudo tinha sido em vão. Eles estavam tirando o futuro dela da terra caixa por caixa, e ela não podia fazer nada além de olhar. O homem das tatuagens, com uma risada nervosa e triunfante, forçou a fechadura da primeira caixa usando a ponta da ferramenta. A tampa cedeu com um estalo metálico agudo, e a luz das lanternas refletiu violentamente no ouro antigo que brilhava lá dentro. Joana fechou os olhos, incapaz de suportar a visão da herança dela sendo tocada por aqueles desconhecidos, e sentiu uma lágrima quente e solitária escorrer pelo rosto sujo de terra. O líder do grupo agachou junto do buraco e afundou as mãos nas notas velhas como se quisesse lavar as mãos com dinheiro. Ordenou aos comparsas com uma urgência gananciosa que carregassem tudo na caminhonete imediatamente antes que o sol nascesse. O grandalhão soltou a Joana, largando ela no cascalho como se fosse um saco de lixo, e se inclinou para levantar a segunda caixa, grunhindo pelo peso do metal. Joana ficou imóvel, respirando a poeira que as botas dos ladrões levantavam, e pensou que já não importava nada. Tinha falhado. Tinha falhado com a dona Clementina, e pior ainda, tinha falhado com os filhos, que agora teriam que voltar para a miséria, mas com o trauma daquela noite de terror. Mas então, o som do vento mudou. Um ronco de motores muito mais potente que o dos ladrões rompeu o silêncio do vale. Não vinham com as luzes apagadas. Faróis imensos brancos e cegantes apareceram na curva da estrada varrendo a escuridão com uma autoridade indiscutível. Atrás da luz branca, piscaram as luzes azuis e vermelhas de uma sirene girando freneticamente e pintando os mandacaros secos com as cores da emergência. Os 3 ladrões congelaram. O homem das tatuagens soltou o pé de cabra que caiu no chão com um barulho surdo. O grandalhão ficou com a caixa nos braços piscando de jeito estúpido para a luz. O líder, o único que reagiu rápido, levou a mão à cintura procurando algo debaixo da jaqueta, enquanto xingava entre os dentes. Uma voz amplificada por megafone distorcida e metálica retumbou no ar da noite. Ordenou que soltassem tudo imediatamente e que colocassem as mãos na cabeça. Avisou com um tom que não aceitava dúvida que estavam cercados pela polícia militar e que não hesitariam em atirar se vissem uma arma. Joana sentiu uma onda de alívio tão forte que quase desmaiou. Se arrastou para trás, se afastando dos homens, enquanto 2 caminhonetes oficiais marcadas com o brasão do Estado entravam no terreiro derrapando no cascalho e levantando uma nuvem de poeira que se iluminou com as luzes piscantes. 4 policiais desceram apontando fuzis. O líder dos ladrões hesitou por um segundo eterno, avaliando as chances, mas ao ver as armas apontadas para o peito dele, levantou as mãos devagar com um sorriso torto de derrota. O grandalhão deixou a caixa de ouro cair batendo na terra com um impacto pesado e se ajoelhou. O tatuado já estava deitado no chão com as mãos na nuca, tremendo visivelmente. A ação foi rápida e bruta. Os policiais algemaram,
Eles empurraram contra as viaturas e começaram a falar alto os procedimentos de prisão. Joana ficou sentada na terra tremendo pela adrenalina, sem conseguir acreditar que o pesadelo tinha acabado. Foi então que ela viu descer mais alguém da primeira viatura. Não era um policial. Era um homem velho, curvado, que se apoiava num cajado de madeira. Seu Anselmo caminhou devagar até ela, tirando o chapéu de palha com aquele gesto respeitoso que a Joana já conhecia. Parou na frente dela e estendeu uma mão calejada e firme para ajudar ela a levantar. Ele disse com a voz rouca e tranquila que tinha avisado para ela ter cuidado. Comentou olhando para os ladrões algemados com desprezo que tinha visto as luzes apagadas lá da casa dele e que sabia reconhecer Urubu quando descia para comer carniça. Explicou que ligou para o sargento da vila porque, no Vale de São Lourenço, gente decente a gente não deixa sozinha. Joana ficou de pé com as pernas bambas e apertou a mão do velho com as duas mãos, sem conseguir falar nada. Só conseguiu sussurrar um obrigado afogado no choro, enquanto as lágrimas lavavam o rosto sujo. Seu Anselmo concordou com a cabeça sério e disse para ela não agradecer ainda, porque o difícil estava apenas começando. O sargento da polícia, um homem robusto com bigode grisalho, se aproximou deles. Olhou para o buraco na terra, para as caixas abertas e para o brilho inconfundível do ouro e das joias. Soltou um assobio longo de espanto puro e tirou o boné para coçar a cabeça. Disse para a Joana com um tom grave que aquilo era muito dinheiro para estar enterrado debaixo de uma árvore seca. Joana sentiu o medo voltar de um jeito diferente. Agora a polícia sabia. Agora todo mundo sabia. O sargento perguntou se as crianças estavam bem. Joana concordou e correu para o mato chamando a Clara e o Tomás com gritos desesperados. As 3 crianças saíram do esconderijo pálidas e cobertas de espinhos e correram para abraçar a mãe chorando de pavor e alívio. Joana envolveu eles nos braços beijando as cabeças sujas, prometendo que ninguém faria mal a eles nunca mais. Quando a calma voltou um pouco ao terreiro e os ladrões já estavam trancados no camburão, o sargento chegou perto da Joana de novo. Falou em voz baixa para as crianças não ouvirem. Disse que aqueles homens iam falar. Avisou que assim que chegassem na delegacia do distrito, contariam para os advogados e para outros presos o que tinham visto na casa de barro. O segredo, disse o policial olhando nos olhos dela, tinha morrido naquela noite. Aconselhou com uma seriedade de pai que ela tirasse tudo dali. Disse para não esperar nem mais um dia. Sugeriu que assim que amanhecesse, levasse tudo para o banco na capital, porque se deixasse aquela fortuna no vale, a próxima visita não seria de 3 ladrões burros, mas de gente muito mais perigosa. Joana olhou para as caixas, depois olhou para os filhos e finalmente olhou para a estrada escura por onde o Heitor tinha fugido. Sabia que o policial tinha razão. A batalha física tinha acabado, mas a guerra na justiça estava prestes a estourar com uma fúria que ela mal podia imaginar. O sol da manhã seguinte iluminou um cenário que parecia ter saído de uma guerra, com a terra do quintal toda revirada, os mandacaros amassados e as fitas amarelas da polícia balançando suavemente com o vento seco. Joana não tinha dormido nem um minuto sequer, e os olhos dela estavam vermelhos pela poeira e pelo choro preso, mas as mãos não paravam de se mexer. Ela estava sentada no chão junto com os filhos, limpando freneticamente as caixas de metal e as barras soltas, tentando organizar aquele caos antes que chegasse o carro forte que o sargento da polícia tinha prometido arranjar. Seu Anselmo, que tinha ficado a noite toda montando guarda com o cajado dele, como única arma, passou para ela uma caneca de café preto quente e amargo que tinha preparado numa fogueira improvisada. O velho disse com uma calma que para a Joana pareceu um milagre que ela não precisava correr tanto, porque o ouro não ia fugir para lugar nenhum, mas ela sabia lá no fundo que o tempo era o inimigo mais cruel. A paz frágil do amanhecer quebrou de novo, com o som de motores se aproximando. Joana sentiu o estômago fechar e soltou a caixa que tinha nas mãos. Não era o carro forte. Eram 2 carros de luxo rápidos e imponentes que entraram no terreno levantando colunas de poeira agressivas sem respeitar as fitas da polícia nem a propriedade privada. A caminhonete preta do Heitor freou a poucos metros de onde eles estavam, quase batendo na pilha de terra que tinham tirado na noite anterior.
O filho mais velho da dona Clementina desceu do carro antes mesmo do motor desligar e dessa vez ele não veio sozinho. Atrás dele desceram 2 homens de terno escuro com pastas de couro e caras de poucos amigos, e um terceiro homem com uma câmera de vídeo profissional no ombro que começou a gravar tudo imediatamente. Heitor tirou os óculos escuros e os olhos dele percorreram o terreiro parando nas caixas abertas nas barras que brilhavam debaixo do sol e, finalmente, na Joana. Um sorriso largo de predador e genuinamente feliz apareceu no rosto barbeado dele. Caminhou até ela pisando na fita amarela da polícia com a bota italiana e disse que precisava agradecer. Comentou com um tom de deboche refinado que ela tinha poupado o trabalho sujo de demolir a casa e procurar nos escombros. O advogado que veio com ele, um homem baixo e careca com cara de mau humor, abriu a pasta e tirou um documento oficial. Chegou perto da Joana, ignorando o seu Anselmo, que tinha levantado para bloquear a passagem, e informou com voz monótona que estavam procedendo com o embargo cautelar de todos os bens móveis encontrados na propriedade. Explicou, usando palavras difíceis e rápidas, que o testamento tinha deixado para ela o terreno e a construção, mas que qualquer ativo financeiro, mineral ou histórico achado lá dentro pertencia ao espólio principal da família Valejo. Joana ficou de pé, tremendo de raiva, e se colocou na frente dos filhos e das caixas. Gritou para eles que aquilo era dela, que a dona Clementina tinha deixado especificamente para ela. Heitor soltou uma gargalhada que ecoou no vale vazio. Perguntou, chegando perto até invadir o espaço dela, se ela realmente achava que um juiz ia dar razão para uma empregada analfabeta contra os herdeiros legítimos. Acusou ela apontando para as caixas com o dedo de roubo de apropriação indébita e de saque. Disse que ela tinha 2 opções. Podia entregar tudo naquele momento, assinar uma renúncia total da propriedade e ir embora com os bastardos dela antes que a Polícia Federal chegasse, ou podia ir para a cadeia por roubo qualificado. O cinegrafista chegou mais perto, invadindo a privacidade das crianças, documentando o suposto crime para o futuro julgamento. Joana sentiu que o mundo desabava em cima dela. Não entendia de leis, não entendia de cláusulas, só sabia que estavam roubando ela de novo, mas dessa vez com papéis assinados e ternos caros. Seu Anselmo levantou o cajado ameaçando o advogado, mas o Heitor simplesmente empurrou o velho, derrubando ele no chão com desprezo. Foi nesse momento, quando o desespero estava a ponto de virar violência, que um terceiro carro chegou no lugar. Era um sedã cinza simples e empoeirado que estacionou com calma atrás da caminhonete do Heitor. A porta do motorista abriu e o doutor Valderrama desceu ajeitando a gravata com uma tranquilidade que contrastava com o caos do terreiro. Trazia uma pasta grossa debaixo do braço e caminhou até o grupo sem pressa, como se estivesse entrando no próprio escritório. Heitor virou irritado com a interrupção e, ao reconhecer o advogado da mãe, o sorriso dele ficou ainda mais arrogante. Cumprimentou o Valderrama com uma falsa educação e disse que ele chegava bem na hora para ser testemunha do inventário dos bens recuperados. Sugeriu que ele começasse a escrever a ata de entrega, porque a senhora Joana estava prestes a confessar a tentativa de roubo. Valderrama parou na frente do Heitor, olhou para as caixas de ouro, olhou para a Joana assustada e depois olhou para o advogado careca da família. Suspirou como quem tem que explicar algo muito óbvio para uma criança lenta e disse que não ia ter inventário nenhum, nem entrega nenhuma. Abriu a pasta com movimentos precisos e tirou um envelope selado com lacre vermelho e uma fita de videocassete pequena daquelas antigas. Disse para o Heitor com uma voz firme e clara que cortou o ar tenso que a mãe dele, a dona Clementina, tinha sido uma mulher muito prevenida. Explicou que ela sabia perfeitamente que os filhos tentariam usar manobras legais para tirar tudo da Joana e por isso tinha deixado um codicilo, uma cláusula adicional secreta no testamento que só podia ser revelada em caso de conflito. O advogado do Heitor tentou protestar, dizendo que o prazo para apresentar documentos tinha vencido, mas o Valderrama calou ele com um olhar gelado. Leu em voz alta o documento onde a dona Clementina declarava explicitamente que deixava para a Joana a propriedade do Vale de São Lourenço, incluindo o subsolo, as construções e qualquer objeto, valor, documento ou metal
que estivesse contido dentro das paredes, pisos ou tetos da mesma. A frase foi definitiva. Valderrama levantou a fita de vídeo e acrescentou que naquela gravação feita diante de 3 testemunhas e um médico psiquiatra, a dona Clementina, listava uma por uma as caixas que tinha escondido o conteúdo aproximado e o desejo inquebrável de que fossem para a Joana. Disse, olhando o Heitor nos olhos, que se ele insistisse em levar aquilo para o juiz, o vídeo se tornaria público. Avisou que na gravação a mãe não só falava do ouro, mas também explicava com riqueza de detalhes por que desprezava os filhos e listava certas fraudes fiscais que o Heitor tinha cometido contra a empresa da família anos atrás. A cor sumiu do rosto do Heitor. Ele ficou pálido, com a boca meio aberta, olhando para a fita de vídeo como se fosse uma granada sem pino. O advogado careca, ao ouvir sobre as fraudes fiscais, deu um passo para trás, fechou a pasta e olhou para o chão, entendendo que a causa estava perdida antes de começar. Valderrama fechou a pasta com uma batida suave. Disse para o Heitor que ele tinha 3 minutos para tirar os carros, as câmeras e o pessoal dele da propriedade privada da cliente. Acrescentou com uma educação venenosa que se ele voltasse a incomodar a Joana, ou se tentasse chegar perto dela, ou dos filhos, entregaria o vídeo para o Ministério Público naquela mesma tarde, e então o problema do Heitor não seria perder o ouro, mas perder a liberdade. O silêncio que veio depois foi absoluto, quebrado apenas pelo som do vento nos mandacaros. Heitor olhou para o ouro uma última vez com uma ganância dolorosa e frustrada, e depois olhou para a Joana, que sustentou o olhar com a cabeça erguida. Ele não disse nada, não tinha nada para dizer. Deu meia volta, subiu na caminhonete batendo a porta e arrancou o motor com violência. A equipe dele seguiu apressada, e em menos de 2 minutos, a nuvem de poeira engoliu eles, deixando para trás apenas o cheiro de gasolina e a sensação de uma vitória que finalmente era real. Quando a poeira da caminhonete do Heitor baixou de vez sobre a estrada e o silêncio voltou a reinar no terreiro, Joana sentiu que as pernas falhavam e teve que sentar em cima de uma das caixas de metal para não cair. O doutor Valderrama chegou perto dela, guardando a pasta que tinha sido o escudo e a espada, e colocou a mão no ombro dela com um carinho de pai. Disse com a voz tranquila que contrastava com a violência dos últimos dias que tinha acabado. Tudo tinha acabado. O carro forte chegou 1 hora depois, escoltado por mais 2 viaturas. Joana viu os guardas armados carregarem o futuro dela na parte de trás do caminhão, caixa por caixa, barra por barra, e sentiu um alívio físico tão forte que doeram os músculos como se tivesse carregado o peso do mundo durante 12 anos. Seu Anselmo, que continuava ali como um guardião fiel, se despediu com um aperto de mão e a promessa de visitar ela em breve, recusando o dinheiro que a Joana tentou dar, na hora dizendo que a amizade não se comprava, mas aceitando com um sorriso maroto que talvez aceitasse uma caminhonete nova mais para frente. As semanas seguintes passaram como um furacão de papelada, assinaturas e segurança. Joana e o advogado depositaram tudo num banco de alta segurança na capital. A venda do ouro e das joias foi feita aos poucos, com discrição total, para não chamar atenção nem mexer com o preço do mercado. O valor final foi assustador, uma conta com tantos zeros que a Joana tinha dificuldade de ler sem sentir tontura, mas ela manteve os pés firmes no chão. Não comprou uma mansão. Não queria viver como os valejos, cercada de luxos frios e vazios. Comprou uma casa grande e iluminada num bairro bom da cidade, com um quintal enorme, onde o Paulinho podia correr, e quartos só para a Clara e o Tomás. Na primeira noite que dormiram lá, sem frio, sem fome, e em cima de colchões novos que cheiravam a limpeza, Joana chorou, mas foi um choro suave de gratidão pura, enquanto ouvia a respiração tranquila dos filhos. Investiu uma parte do dinheiro num negócio próprio, uma loja de tecidos e costura, porque queria que os filhos vissem ela trabalhar e entendessem que a dignidade não vinha do dinheiro, e sim do esforço. Matriculou eles nas melhores escolas, contratou professores para ajudar nos estudos, e viu como mês a mês o medo nos olhos deles desaparecia, substituído pela curiosidade e pela alegria de criança. Dos filhos da dona Clementina, as notícias chegaram pelos jornais e pelas fofocas da cidade.
A existência do vídeo testamentário não só protegeu a Joana, como acabou revelando os esquemas do Heitor. As contas dele foram bloqueadas, os bens penhorados pela Receita Federal, e ele acabou fugindo do Estado para não ser preso, deixando para trás um rastro de dívidas e vergonha. A Beatriz e o Luiz, sem o dinheiro do irmão e tendo gastado tudo o que tinham, caíram numa espiral de processos e vendas forçadas, perdendo o status social que tanto gostavam de exibir. Um ano depois, num dia ventoso de novembro, Joana voltou ao Vale de São Lourenço. A casa de barro já não existia. O tempo e as chuvas recentes tinham terminado de derrubar as paredes que ela mesma tinha enfraquecido na busca. Só restava um monte de terra vermelha e o batente da porta podre resistindo como um monumento à memória. Joana parou na frente das ruínas vestida com roupa simples, mas de boa qualidade, e respirou o ar seco do sertão. Não estava sozinha. Seu Anselmo desceu da caminhonete nova dele, uma picape vermelha que brilhava no sol, e parou ao lado dela. Joana tinha cumprido a promessa, e não só com ele. Tinha criado um fundo anônimo, administrado pelo Dr. Valderrama, para ajudar as mulheres do Vale, as viúvas e as mães solteiras, que, como ela, lutavam contra um mundo que queria ver elas derrotadas. O velho olhou para o monte de terra e comentou, batendo o cajado novo no chão, que era engraçado como as pessoas viam lixo onde outros viam tesouro. Joana concordou, olhando para o mandacaru seco onde tinha enterrado as caixas naquela noite terrível. Respondeu que o verdadeiro tesouro não tinha sido o ouro. O ouro a gente gasta. O dinheiro vai e vem. O verdadeiro presente da dona Clementina tinha sido a chance de descobrir a própria força. A senhora idosa, na sabedoria torta e dura dela, tinha obrigado a Joana a brigar, a cavar, a se defender, e nesse processo tinha transformado a empregada submissa numa mulher inquebrável. Joana agachou, pegou um punhado de terra vermelha e deixou cair entre os dedos, deixando o vento levar a poeira. Já não tinha mágoa nem medo, só tinha paz. Ela deu as costas e caminhou para o carro onde a Clara, o Tomás e o Paulinho esperavam rindo. Seu Anselmo seguiu ela e juntos deixaram para trás o vale silencioso. A história da casa de barro ia virar mais uma lenda do povoado, um causo que os velhos contariam nos botecos sobre a viúva que achou justiça na miséria, e sobre como às vezes a maior bênção vem disfarçada da provação mais difícil. Às vezes, meus queridos amigos, a vida entrega presentes embrulhados em lixa grossa. Ela dá problemas, dá ruínas, e a gente pensa que é castigo. Mas a história da Joana lembra a gente de uma verdade antiga e poderosa. O valor verdadeiro das coisas não está na superfície nem no que brilha à primeira vista. O Heitor e os irmãos receberam o fácil, receberam os casarões e o dinheiro rápido e perderam tudo porque as mãos deles estavam abertas pela ganância, e a ganância é como um buraco no bolso por onde escapa qualquer bênção. A Joana, por outro lado, recebeu barro, recebeu desprezo e solidão, mas teve a coragem de sujar as mãos, de cavar na terra dura e de acreditar que merecia algo melhor. Essa história ensina que a dignidade, a lealdade e a perseverança são as únicas moedas que nunca perdem o valor. A verdadeira herança não é o que deixam para você, é o que você constrói com o que tem, mesmo que no começo pareça pouco. Se hoje você sente que está no meio de um deserto, se sente que a vida te deu apenas escombros, não desista. Não jogue a toalha ainda. Talvez, só talvez, você esteja sentado em cima do seu próprio tesouro e só precisa de um pouco de fé e um pouco de força para encontrar. Obrigado por acompanhar a gente nessa viagem ao Vale de São Lourenço e por fazer parte dessa família que valoriza as histórias com alma. Se esse relato tocou o seu coração e se você quer continuar descobrindo com a gente as lições que a vida tem guardadas, eu convido você a entrar para a nossa comunidade, clicando agora mesmo no botão de se inscrever. Assim estaremos juntos quando a próxima história começar. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.